Saudação, gente bonita, bom dia. Em Goiás são 7 horas e 15 minutos, 20 graus, tá um dia muito bonito. Olha, nuvem, tal, talvez chova, mas bonito não tem jeito. Só lembrando, gente, o conceito de dia bonito pode variar de acordo com a região do Brasil. Como nós estamos a 1000 quilômetros do mar, água pra gente vem do céu. Então, né, dia bonito é dia que pode chover. Acho que para os nossos irmãos do sertão nordestino também deve ser assim, porque, né, eles também sofrem um pouco com falta de chuva. Bom, nós fizemos um videozinho, um vídeo de 10 minutos, eu quero fazer vários desses. Nós fizemos sobre o Egito. Mas assim, a gente não tocou na história recente, só na história do povo egípcio, né? E nos aspectos básicos da geografia. Tipo, o Egito é um país de 106 milhões de habitantes, com a área de 1 milhão de quilômetros quadrados, mas a área ocupada mesmo, um pouco mais de 100 mil quilômetros quadrados, corresponde às margens do Nilo. Certo? E alguns terrenos esparsos na margem do Mar Vermelho e do Mar Mediterrâneo. O Egito é uma nação bicontinental, parte africana e parte asiática. E também é banhado por 2 oceanos distintos. É um país não só transcontinental, como bioceânico. Pertence à Ásia e África e é banhado pelo Índico, através do Mar Vermelho, e pelo Atlântico, através do Mar Mediterrâneo. Agora eu vou comer meu pãozinho, gente. Pronto. Comi meus 3 pão de queijinho. Minha xícara de café. Agora ir lá pra Dona Mãe. Bora. Falar do Egito, né? Claro, perdão, gente, desculpa aí. O Egito, primeiro ponto, né? Foi aceito nos BRICS. 1º de janeiro de 2024, o Egito vai fazer parte dos BRICS+. E faz muito sentido. O Egito é a maior economia de todo o continente africano, 1 trilhão e 800 bilhões de dólares de PIB. O que dá uma renda per capita até interessante. Espera aí, gente, eu esqueci de amarrar meu sapato, tá soltando. Pronto. Então, o país, do ponto de vista estratégico, eu acho que a gente pode começar por aí. Tá, a economia é importante, é uma das 20 maiores economias do mundo. 1 trilhão e 800 bilhões de PIB. É muita coisa, né? Muita coisa, mas a questão, acho que mais importante do Egito é a posição dele. Países transcontinentais são poucos, não são muitos. A Rússia, né, Cazaquistão, deixa eu ver qual mais nação tem entre 2 continentes, os Estados Unidos, né? Turquia, então são poucos. E o Egito, além de transcontinental, é bioceânico, no sentido de que, bom, 93% do território na África, 7% na Ásia. E no Oriente Médio ainda por cima. E banhado ao norte pelo Mar Mediterrâneo, que é conectado ao Oceano Atlântico, e banhado ao leste pelo Mar Vermelho, que é conectado ao Oceano Índico. Mas mais que isso, ele conecta 2 oceanos. Certo? Ele conecta 2 oceanos. O canal de Suez, construído acho que em 1869, faz exatamente isso, conecta o Índico com o Atlântico. E diminui a distância da China, da Índia, até a Europa e a costa leste dos Estados Unidos em muitos milhares de quilômetros. Antes da construção, era necessário dar a volta pela África, né? Atravessar o Cabo da Boa Esperança.
e o Estreito de Gibraltar. Após a construção, você sai do Oceano Índico, atravessa Bab el-Mandeb, entra no Mar Vermelho e aí atravessa o Canal de Suez, você está no Mediterrâneo. Então é uma zona de comércio, passagem comercial importantíssima. E o engraçado, na verdade trágico, é que embora o Egito seja uma passagem bioceânica por causa do Canal de Suez, ele não é uma passagem intercontinental, porque a existência do Estado de Israel impede a construção de ferrovia, né, trem-bala, de rodovia, autopista entre a Ásia e a África. Na verdade, foi para isso que os Estados Unidos e a Inglaterra criaram o Estado de Israel. E exatamente para impedir isso. Eles eram potências marítimas muito grandes, né? Tanto o Império Britânico quanto os Estados Unidos. Ah, gente, olha só. Beija-flor. Eram potências marítimas muito grandes e não queriam que houvesse comércio entre Ásia e África, apenas da Ásia para a Europa e América do Norte, da África para a Europa e a América do Norte. O bom e velho comércio colonial, que é basicamente um tipo de roubo, né? Então, para impedir isso, ainda mais porque eles já suspeitavam, né? Já estava mais ou menos planejado, que os países colonizados pelo Reino Unido e pelas outras potências imperialistas europeias acabariam se tornando independentes. Tudo que eles não queriam é que esses países cooperassem entre si. Queriam que eles continuassem dependentes dos Estados Unidos e do Reino Unido, ou da França, ou do diabo 4, né? Então o que eles fizeram? Constroem, né? Colocam europeus de religião judaica, não existe povo judeu, coloca europeus de religião judaica para colonizar um pedaço do Oriente Médio, pedaço da Ásia, né? Exatamente o pedaço que serviria para conectar o continente eurasiático com o continente africano. Essa foi a função tática e estratégica da colônia chamada Estado de Israel, e ainda serviu para eles se livrarem de europeus que eles não gostavam, que é os que praticavam a religião judaica. Então é um projeto antissemita, embora isso pareça e soe paradoxal. O Estado de Israel é um projeto antissemita para se livrar dos judeus que estavam na Europa e nos Estados Unidos. Mas, acima de qualquer coisa, é claro, um projeto colonialista, colonialismo em pleno século XXI, à luz do dia. É também imperialismo de alto torque. Por quê? Porque a ideia é impedir a conexão entre África e Eurásia. Aquele pedacinho do Estado de Israel serve para isso. Agora, reparem bem. O Egito ganha muito dinheiro, prestígio, poder, graças ao Canal de Suez. A renda per capita do país é próxima aos 17.500 dólares. Não é tão menor assim que a brasileira. Graças aos neoliberais, né? Principalmente os dois últimos, Bozo e Vampirão, o PIB do país, a renda per capita do país é pouco superior a 20 mil dólares, já por 21.500 dólares. A do Egito é 17.500. Então, a do Brasil não é assim tão maior que a do Egito. Como a desigualdade no Egito é menor que no Brasil, ser maior do que no Brasil é muito difícil, né? Então, acaba que para os mais pobres, a diferença entre morar no Brasil e morar no Egito é o SUS. Para os mais pobres mesmo, a diferença é o SUS. Eles não têm, nós temos. Correto? Então, o Egito, inclusive, várias previsões para o futuro das maiores economias do mundo, 2050, 2100, coloca o Egito, a economia do Egito, na frente da economia brasileira. O que faz todo sentido, porque o Brasil parou de crescer a população. Acho que a última que vai mostrar
crescimento vai ser esse no censo de 2030. A partir de 2040, a população brasileira vai começar a cair. E a nossa economia é estagnada, cara. A enorme desigualdade. Não é questão de imposto e preço baixo, não. Olha, tem que ser bonito, gente. Fala sério. Isso é muito bonito. Nossa Senhora. Então, a entrada do Brasil é um fator que impede o desenvolvimento econômico. Então isso vai ter que ser atacado em algum momento. Na verdade foi, né, pelo governo Lula. Mas aí derrubaram, foi por isso que ele caiu. Que os banqueiros, os latifundiários e a classe média brasileira não suporta pobre. Ela é pobre, mas ela não suporta os ainda mais pobres. Isso aí é difícil. De toda forma, a previsão é que para o futuro a economia do Egito ultrapassa a brasileira. E faz sentido realmente. Porque com menor desigualdade. E o Brasil, cara, o Brasil é uma ilha no meio do nada. A América do Sul está totalmente isolada do resto do mundo. Ai, nós temos vastos recursos. Ah, por favor, para com isso. A Afeganistão tem mais. A África do Sul tem mais. Esse negócio de vastos recursos não quer dizer nada, não. Quereria dizer alguma coisa se fosse utilizado pela nossa indústria, para a nossa ciência, para a nossa engenharia, para o nosso desenvolvimento. Enquanto você só tira essa porra, essa quantidade de pedra e manda para fora, isso é só uma merda, cara. Só vai ficar aqui no buraco. Olha Braskem, olha o que está acontecendo em Maceió. É essa merda, cara, é essa porra que é o Brasil. Que é a Lei Candir. É isso que é a Lei Candir. Quando você exporta matéria-prima, igual se fosse um país africano do século XIX. Você entendeu? O que fica da porra do país é só o buraco. Pergunta para a população de Maceió, vocês acham bonitinho? Pergunta para a população de Minas, de Brumadinho, vocês acham bonitinho exportar minério? Que mané exportar minério? Que tá vendendo pedra. Para gerar emprego no outro país, renda no outro país, desenvolvimento no outro país, futuro no outro país. Se desgraça, nem paga imposto. Graças a Fernando Henrique Cardoso. E a Lei Candir. A Lei Candir tem que ser abolida. Ela é um atraso no nosso país. Ela é a causa da pobreza, da desindustrialização do nosso país. É um legado maldito de Fernando Henrique Cardoso. Acho que é por isso que o inferno não aceitou ele até agora, né? Tentando ver se purga os pecados antes de ir. Mas tá difícil. Tá muito difícil. Então assim, vou falar que o Brasil é futuro. Futuro por quê? Você já está atolado no agronegócio, na mineração, rico não paga imposto, o país é financista. Não, sério, não tem futuro nenhum. Vamos ser honestos aqui. Teríamos ou teremos futuro quando mudanças estruturais forem feitas. Até lá não. Esquece. É bobagem. Certo? É bobagem. Não tem esse negócio de futuro aqui não. Procura em outro lugar. Futuro no Brasil não vai achar não. Isso tem que ser levado em consideração. O brasileiro vota como se estivesse indo ao banheiro. Sabe? Olha os deputados que o brasileiro elegeu. Olha os senadores que o brasileiro elegeu. Sabe? A bancada crente, a bancada evangélica, a bancada da Bíblia, 1/5 dos nossos deputados é dessa bancada. 1/4. Aí você tem a ruralista. Nem 10% da população brasileira mora no campo, mas 30% é ruralista. Então só crente ruralista sozinho já domina o Congresso. Aí fica difícil, né, ter futuro. Fica muito complicado ter futuro. O Egito, não. O Egito, mas o Egito não é a democracia. Quem diz que ser democracia é uma coisa boa? O Brasil? É o Brasil que é um exemplo de democracia? Tudo isso foi feito democraticamente. Privataria tucana, a Lei Candir, a lei que não cobra imposto de ganho de capital, agora está sendo revertida, né? Essas leis foram democráticas, cara. Temer entregar o pré-sal para os estrangeiros e não permitir nem a cobrança de imposto, Michel Temer. Isso foi feito democraticamente. O nosso Congresso democraticamente derrubou a presidente eleita, com a cumplicidade do Supremo Tribunal Federal. Democraticamente.
um homem inocente passou 580 dias na cadeia, cara. Entendeu o que é a merda, com todo respeito, da democracia? É isso. Ah, e o Egito não é democrático, e daí? Tem mais futuro que nós. Vai ser mais rico que nós. É mais importante do que nós. E vai continuar sendo. Porque a gente só toma decisão errada. A gente está preocupado com os valores do Ocidente. Tem que parar com isso, camarada. Tem que sair dessa vida. Tanto isso é bonito. Nossa. Então, assim, o Egito, ele não tem muito petróleo, não tem muito gás. Recursos minerais são poucos. Mas isso não significa nada, né? O Brasil tem tudo isso e é uma merda. Então, o Afeganistão tem tudo isso, a África do Sul. A África do Sul é até melhorzinha. República Democrática do Congo tem tudo isso, né? Então isso quer dizer muita coisa, não. Não nos iludimos. Não nos iludamos, na verdade, né? Não nos iludamos. Porque isso quer dizer merda nenhuma. Isso é conversa de Rede Globo, de repórterzinho, de blogueirinho. Sabe, não esquece isso. É outra coisa. É comércio, é indústria. E aí o Egito, vamos falar sobre o Egito, né? O Egito é exemplar, vamos explicar. O Egito é um dos grandes produtores mundiais de algodão. O Brasil também. O Brasil produz mais algodão até que o Egito. A diferença é que o Egito não exporta algodão, o Brasil exporta. Oh, o agronegócio, né? Que beleza, o agronegócio brasileiro. O Brasil exporta algodão. Por isso que nós somos uma merda e por isso o Egito tem futuro. A gente exporta algodão sem cobrar um centavo de imposto. Gente, vocês não fazem a noção da quantidade de agrotóxico que o algodão leva. Da quantidade de fertilizantes químicos que o algodão leva. Da quantidade de erosão que o algodão, que a cultura do algodão produz. E do tamanho mínimo das propriedades macrificadas de algodão devem ter. 2.000 hectares, no mínimo. Ou seja, 20 km quadrados. 2.000 hectares é o mínimo que uma lavoura de algodão tem que ter para compensar colher mecanicamente. Uma colhedeira custa 4, 6, 8, 10, 12 milhões de reais. Uma colhedeira. Emprega o cara que trabalha e nem precisa, porque é tudo eletrônico, GPS e um mecânico. Emprega 2 pessoas. 2 pessoas colhem 2 hectares de algodão. 2.000 hectares de algodão. Entendeu? Gera emprego nenhum. Gera renda nenhuma. Só pro latifundiário. O mesmo que vai desgraçar o solo, vai arrebentar a água, vai contaminar o lençol freático e vai transformar qualquer meio ambiente que tivesse antes, seja cerrado, Mata Atlântica, em um deserto verde, sujeito a quantidades colossais de agrotóxicos. E aqui em Goiás é um dos maiores produtores de algodão. Bahia, Goiás e Mato Grosso. Então aqui em Goiás tem lavoura de algodão. Municípios vizinhos ao meu. No meu não, porque não chega a ter propriedade assim tão grande. Mas os municípios vizinhos, Campo Alegre e Pameri, tem. Então Campo Alegre é interessante porque está ao longo da BR-050. Faça uma experiência interessante para você ver o que é uma lavoura de algodão. Quando você chegar na cidade de Campo Alegre, para num posto e manda, desembolsa um dinheirinho e manda deixar seu para-brisa tinino, de tão limpo. E depois vai até Cristalina. É um deserto verde entre Campo Alegre e Cristalina. São 200 quilômetros que não tem nada. Nada. Só o agro. Como ele não gera emprego, né? Como ele não gera desenvolvimento, não tem cidade. Entre Campo Alegre e Cristalina não tem cidade nenhuma. Nossa, o trânsito hoje é difícil.
Mas nesses 200 quilômetros você vai ver muitas lavouras de algodão. A hora que você passar por elas, sabe quantos insetos, nem que seja aquele mosquitinho mais miserável, pequenininho, vai ter no seu para-brisa? Nenhum. Não vai ter abelha, não vai ter borboleta, não vai ter nada, não vai ter vagalume, não vai ter nada. Sabe por que não vai ter nada? Porque o agro matou tudo. Tudo. Eu já tive em deserto. Deserto da Patagônia, deserto do Atacama, deserto da Ásia Central. Já tive num punhado de deserto. Deserto peruano. Garanto pra vocês que lá tem inseto. Não são muitos, mas tem. Se você passar por aquela rodovia que conecta o Atacama a Iquique, vai ter inseto. Vai ter besouro. Vai ter inseto no seu para-brisa. Agora, se você passar entre Campo Alegre e Cristalina, ao largo da BR-050, que conecta a cidade mais importante do país até a capital do país, sabe quantos insetos vão aparecer no seu para-brisa? Nenhum, porque o agro é morte. Enfie isso na sua cabeça. Agro é morte. Morte. É o extermínio absoluto da vida. É o extermínio absoluto da vida. O agro é morte. Ao largo das lavouras de algodão não vai ter nada. Porque os agrotóxicos matam tudo. Tudo que vive, tudo que respira. O mesmo ar que Deus deu a todos. Entre Campo Alegre e Cristalina, você não vai ver. Perfeito? Você não vai ver. Está morto, tudo é morto. É o agro. O agro não é pop, gente. O agro é o ceifador. Certinho? Ah, mas e o Egito? Bom, o Egito é um grande produtor mundial de algodão. Qual que é a diferença? O algodão que a gente planta é um algodão nativo da Eurásia. Fibra curta, ciclo curto. Uma planta de cultura temporária, colhido por máquina. O algodão que o Egito planta é nativo do Brasil. Vocês sabiam? O algodão que o Egito planta é brasileiro. Nativo do Brasil. Nas roças, no sertão antigamente, todo mundo tinha. E eu tenho uma calça de algodão que a minha avó fez para o meu pai. Meu avô plantou algodão, colheu algodão, minha avó cardou, transformou em fio, tingiu os fios. Como é uma calça branca riscada de roxo, dá até para saber as plantas. O roxo é do genipapo. Eu sei fazer tinta igual aos antigos. Roxo é genipapo. E ela fez, deu pro meu pai. Eu tenho ela. Só que é algodão de fibra longa. Esse algodão não tem jeito de ser colhido por máquina. Tem que ser colhido por pessoas. Certo? Porque ele é um algodão permanente, perene. Ele vive anos, ele cresce bastante. A fibra dele é de qualidade muito melhor. É algodão de fibra longa. Inclusive, alguns naturalmente saem coloridos, meio verde, meio ferrugem, meio avermelhado, meio amarelado. Tem jeito de você produzir roupa colorida sem usar tintura. Acho que eles fazem isso no Rio Grande do Norte e na Paraíba. Certo? Então vejam. O nosso algodão é o tal algodão egípcio. No Egito não se pode exportar algodão. Então primeiro é um algodão perene de fibra longa. Tem que ser colhido à mão. Gera muito emprego. Como é que o liberal chama isso? Custo, né? Para liberar o emprego é custo. E sem emprego as pessoas vão consumir como liberar o filho de uma... Mas enfim, lá é colhido à mão. O Egito é proibido exportar algodão, não se pode. Aí pequenas empresas egípcias transformam isso em fio. Não é que o Egito proíba a exportação de fio, mas cobra um imposto tão alto que inviabiliza.
Não compensa. Certo? Você compra fio feito de algodão brasileiro. Fio ruim. Então, mais feito na Coreia, né? Claro. Que a nossa indústria têxtil foi destruída pela direita. E aí Santa Catarina volta na esquerda. Não, Santa Catarina volta nos que destruíram a economia do estado. Que são exatamente os liberais. Né? Então o que o Egito faz com o fio? Adivinha, transforma em tecido. Pode exportar tecido? Pode. Mas o Egito, adivinha o que ele faz? Carga o imposto. Pode até tentar comprar, mas é muito caro. Então o que os egípcios fazem com o tecido? Bom, o Egito pega esse tecido e centenas de pequenas e médias empresas transformam esse tecido em camiseta, camisa, roupa de cama. Ou seja, ele industrializa. Já parou a quantidade de emprego que o algodão gera no Egito? Não são centenas de pequenos produtores, não. São centenas de milhares de pequenos produtores de algodão. No Brasil, se você pegar todos os caras que plantam algodão, garanto para vocês, não dá 300. Não dá 300. Não dá 300 brasileiros que plantam algodão. Os semeadores da morte. No Egito são centenas de milhares. Para colher, milhões de pessoas. Para transformar em fio, centenas de milhares de empregos. Para transformar o fio em tecido, mais centenas de milhares de empregos. Para transformar o tecido em roupa, milhões de empregos. E o Egito ganha muito dinheiro vendendo roupa de qualidade, feita pelos próprios egípcios, com algodão egípcio, em indústrias egípcias. Isso é desenvolvimento. Entendem? Esse é o Egito, é por isso que o Egito vai nos passar. Não tem essa bobagem de o agro é pop. Não, não, camarada. Agora pensa o seguinte. Essa é a principal indústria do Egito. Um país de 100 milhões de habitantes, a principal indústria é a têxtil, a fabril, a de confecção. Porque sabe aproveitar o que ele produz. Agora imagina a quantidade de coisas que a gente produz. E não gera tanto emprego. Por que não gera? Porque graças à lei Candir, Fernando Henrique Cardoso, para exportar sem pagar imposto, não pode industrializar. Olha que loucura foi essa do Fernando Henrique. Loucura não. Não foi insanidade, foi falta de caráter mesmo. Foi falta de caráter. Foi um plano para destruir o emprego no Brasil, para transformar nós numa fazendona ridícula, num povo ridículo, conservador e burro, sem consciência de classe. Foi isso que o Fernando Henrique Cardoso quis e foi isso que ele conseguiu. Ah, mas nada mudou. Claro que nada mudou. Olha quem são os deputados eleitos. Não adianta eleger o Lula 3 vezes. E os deputados? Na nossa democracia. Fala sério, né, gente? Vamos falar sério. Então, como resultado, o Egito também é banhado por 2 mares, né, 2 oceanos. O Egito ganha muito dinheiro com trânsito comercial. É lógico que ninguém passa no canal de Suez de graça. Todo mundo passa no canal de Suez, todo mundo deixa uma taxa. Bilhões entrando nos cofres do Egito. O Egito, vamos relembrar, tem indústria. Todo país desértico tem grandes minas de salitre. O Egito extrai, o Egito produz sal. Transforma esse sal em produtos industriais. É o que a indústria faz pelas nações. Ela deixa elas ricas. O agro, gente, país que depende de agricultura é país pobre, país atrasado. São esses os países que dependem de agricultura. País pobre, país atrasado. País sem futuro. País rico tem indústria. País rico vive da indústria. A minha cidade é rica. Por que ela é rica? Tá vendo? Sabe o que é aquilo ali na frente? Indústria. E se tivesse jeito de eu mostrar para esse lado de lá, vocês veriam muito mais indústria. Indústria. Minha cidade produz trigo, produz ervilha, produz café, produz soja, produz milho, produz sorgo. Tem 150 mil cabeças de gado, produz leite. Mas não é isso que faz dela rica.
Campo Alegre, que tem 8 mil habitantes, produz mais que Catalão. Mas só produz isso. Por isso que tem 8 mil habitantes e a nossa 114 mil. Porque a nossa tem indústria. É indústria que gera progresso, renda, desenvolvimento, combate à desigualdade. Gera emprego. Funda negócios. Expande a economia. Ok? O Egito sabe disso. Por isso, adivinha o que é esse incentivo? Indústria. Indústria. Ok. Agora, o Egito, país, República Árabe do Egito, governado por Al-Sisi, sabe que tem uma posição privilegiadíssima no mundo, conectando as duas grandes massas oceânicas do planeta, o Indo-Pacífico com o Atlântico. Mas o Egito poderia ter muito mais, se não fosse o Estado de Israel, que foi criado pelos americanos e britânicos para impedir o comércio entre a Eurásia e a África. O Egito se juntou aos BRICS. O Egito tem forças armadas com mais de 1 milhão de homens. É o único país com força suficiente para ocupar o Estado de Israel. Quando, não se, quando chegar a hora. Porque vocês estão vendo essa guerra. Vocês estão vendo esse conflito. Estão vendo o que os israelenses estão fazendo. Todos os dias. Todos os dias. Estupro. Homicídio premeditado. Violência. As casas deles estão sendo explodidas ao vivo. As imagens estão sendo compartilhadas praticamente ao vivo. Se você está nos grupos certos do Telegram, acontece 7h30, 7h35, você já está vendo. O mundo inteiro vê. Acho que os únicos que não estão vendo são os repórteres da Globo, né? Do G1, do UOL, da imprensa brasileira. São os únicos que não estão sabendo o que está acontecendo na Palestina. Os únicos. Mas com exceção da imprensa brasileira, está todo mundo vendo. O mundo inteiro está vendo o que o Estado de Israel tem feito. O mundo inteiro. Então, a solução de 2 estados fica cada vez mais distante. Porque não dá para você conviver com o Estado de Israel. O Estado de Israel não tem espaço numa nova ordem multipolar. O Estado de Israel é um ente colonialista, imperialista, que serve aos interesses do Ocidente, particularmente dos Estados Unidos e do Reino Unido. É esse Ocidente que está sendo derrotado no campo de batalha da Ucrânia e vai ser derrotado no campo de batalha da Palestina. Fala, mas já estão sendo massacrados os civis. Os civis estão sendo massacrados, os militares não. Muito mais israelense tem passado por andar de baixo, soldada, do que pessoas que lutam pelo outro lado, pelo eixo da resistência. Matar civil não ganha guerra, gente. Enfia isso na cabeça. Matar civil não vence guerra. Não interessa a quantidade de vítimas civis que o Estado de Israel faça. Isso não vence guerra. Basta ver os Estados Unidos. Perderam 50 mil no Vietnã, mataram mais de 1 milhão. E perderam a guerra. Basta ver o que no Afeganistão aconteceu mais ou menos a mesma coisa. Na Segunda Guerra Mundial, uns 300 mil japoneses e 23 milhões de chineses. E a China venceu. Assassinar civil não ganha guerra. Acho que o Estado de Israel se esqueceu disso, né? Então, o lado do Egito, o nosso, da humanidade, vai vencer. E aí, o Egito, além de ter essa passagem bioceânica, vai ter uma passagem transcontinental, trem-bala, conectando China, Índia, até a África. A África vai sair dessa miséria, a Ásia vai ficar ainda mais rico e o Egito vai se tornar uma nação riquíssima. Esse é o prognóstico. Esse é o futuro deles. O nosso, enquanto existir Lei Candir, é sombrio e triste. Tentem ter um bom dia.